Congregação Unitarista em Ferraz de Vasconcelos. Hoje estaremos fazendo um estudo sobre ecumenismo. Shalom Aleichem. Estamos aqui novamente para fazer um pequeno estudo, hoje, sobre ecumenismo. Nós sabemos que nosso Pai, nosso Elohim, Yahvé, ele separou um povo para o seu nome, ele separou um povo que o seguisse, deu suas leis para ele, formou esse povo a partir de Abraão. E assim, hoje também o povo, a Israel de Yahvé, é um povo separado, é um povo feito para Yahvé. É um povo que não deve se unir a outros povos, nem ter os costumes de outros povos, nem aderir aos deuses desses povos. Vamos ler aqui Levítico no capítulo 20, o versículo 24, que nos diz o seguinte: E a vós tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou Adonai, vosso Elohim, que vos separei dos povos. Bem claro, né, esse texto. Vamos agora ler em Deuteronômio, no capítulo 7, os versículos de 6 a 16. Deuteronômio 7, 6 a 16. Que nos diz assim: Porque povo santo és, a Adonai teu Elohim. Adonai teu Elohim te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Adonai não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque Adonai vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Adonai vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que Adonai, teu Elohim, ele é Elohim, o Elohim fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer, não será tardio ao que o odeia. Em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardares e cumprirdes, Adonai teu Elohim te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E a Adonai de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que te der Adonai teu Elohim, os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto seria por laço. Então nós percebemos aqui que realmente Adonai separou esse povo para ele. Adonai não permitia que esse povo adorasse os deuses pagãos em volta deles, né? E nós sabemos que hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos pessoas que ainda estão na cristandade, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que adoram o Deus errado, um Deus trino, pessoas que adoram um Deus de duas partes, né? Por exemplo, os unicistas, eles dizem que tanto Cristo como Yahvé é a mesma pessoa. Existem aqueles que dizem que não, que Yahvé é único, mas também divinizam a pessoa do Messias. Enfim, tem uma série de contradições, e isso
conviver com esse tipo de pessoas seria o ecumenismo, que tanto procura a cristandade. Os próprios católicos, né, o próprio Papa já disse, por que as filhas dele, os protestantes, não voltam para eles? Né? Por que ficam aí guerreando? Né? Nós temos que entender que denominações, organizações humanas, são criadas por homens, não por Yahvé. Então, o que eles ensinam lá dentro não é aquilo que nós devemos aprender. Não é aquilo que nós devemos estudar. E nós vamos ler alguns textos agora na Nova Aliança que nós vamos perceber que nós não devemos nem ter contato, porque o ecumenismo é contrário à vontade de nosso Deus Yahvé. Vamos ler, primeiramente, no livro de Gálatas, no capítulo 1, os versículos de 6 a 9, que nos dizem assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que nos chamou à graça do Messias para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho do Messias, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Muito claro isso aqui, né? Mesmo que o próprio Paulo trouxesse um novo evangelho, ele diz que não aceitássemos. E a cristandade vive num evangelho criado pelos católicos, pelo romanismo. Então nós não podemos estar no meio disso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos ler mais um texto agora em Romanos, no capítulo 16, o versículo 17. Nós vamos perceber, lendo este versículo, que não podemos dar escândalo contra a doutrina que nós aprendemos, aquela que o Espírito Santo nos ensina. Vamos à leitura de Romanos 16, 17, onde o apóstolo Paulo nos diz claramente assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos destes. Ele pede para que nós não tenhamos comunhão com esses, que nós nos desviemos desses, porque senão nós podemos cair no mesmo erro deles. Percebem? Vamos ler mais um agora, né, que nós vamos ver sobre contendas, né, sobre debates. Tem gente que adora debater, né? Eu conheço alguns que o que eles mais querem é debater. Qualquer coisa que nós conversamos, eles chegam, não, porque vamos debater o assunto. Que debater? Aquele que tem o espírito não há necessidade de debate. Ele vai entender a palavra de Deus. Vamos ler então, agora, em 1 de Timóteo, no capítulo 6, versículos de 3 a 5. 1 de Timóteo 6, 3 a 5, que nos diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor e Yeshua, o Messias, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então nós percebemos aqui, novamente, o apóstolo Paulo admoestando e dizendo: não fiquem discutindo. Se eles não são capazes de entender a verdade, é porque eles não têm o Espírito, não têm o chamado, não fazem parte da Israel de Yahvé. Mas vamos continuar lendo um pouco mais. Em Tito, no capítulo 1, versículo 9, novamente o apóstolo Paulo nos admoesta. Ele diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina,
como para convencer os contradizentes. Se ele diz que nós temos que convencer os contradizentes, é porque ele está dizendo que haveriam contradizentes. Tem muita gente que não entende nada, porque não tem o Espírito, e fica pregando besteira. Então nós teríamos que ter o conhecimento da palavra para poder mostrar a verdade. Para aqueles que querem ouvir, é claro, ninguém é obrigado. Não ouviu? Vai ouvir do Senhor naquele dia, não vos conheço. Continuando ainda a ler aqui na Nova Aliança, vamos ler agora no livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo 9. Hebreus 13, 9, que nos diz assim: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam ao que a eles se entregaram. Então tem muita coisa que nós vemos aí pela cristandade que na verdade são ventos de doutrina, né? São invenções humanas, são aprendizados romanos, aprendizados que vieram de Babilônia e que continuam sendo utilizados. Eu posso dizer sobre música gospel, eu posso dizer sobre os ensinamentos errados, como por exemplo a pré-existência do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e tantos outros, Trindade ou Bindade, se quiser dizer, porque aqueles que dizem que Cristo é divino, eles creem numa Bindade, porque divino significa deidade. Então é complicado, porque nós percebemos que tudo isso nos traz confusão se nós estivermos no meio dessa gente. Vamos ler agora, na segunda carta de João, os versículos 10 e 11, para ver o que o apóstolo do amor nos diz nessa sua carta, que é bastante interessante. Então, segunda de João, versículos 11 e 12, que nos dizem exatamente o seguinte: Porque quem o saúda, 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Percebem? Saudar aquele que prega o engano é ecumenismo, é ser conivente com o erro. Isso é proibido na palavra de Yahvé. Muito se fala de amor, né? Hoje em dia todo mundo fala de amor, porque temos que ter amor pelos nossos irmãos, temos que demonstrar amor, temos que... enfim. Então vamos ver o que ele também diz para nós, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, como todo mundo diz, né? O que ele fala sobre isso? Na mesma epístola, na segunda epístola, agora o versículo 6, que nos diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Percebem? Andar em amor significa andar nos mandamentos, nas leis, na Torá de Yahvé. Porque assim nós vamos estar realmente amando ao nosso próximo e ao nosso Pai em primeiro lugar, como deveria ser. Para finalizar, vamos ler na carta de João também, o Apocalipse, né, ou a Revelação, no capítulo 18, versículo 4, que nos diz muito claramente: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela então, povo meu. Não seja ecumênico. Shalom Arrele.